Voltamos para mais um episódio de Crise nas Infinitas Séries. Dessa vez para a gente falar da primeira temporada de Anéis de Poder, série da Amazon Prime. Os habitantes da Terra-média estão de volta no primeiro derivado, baseado no legendário de Tolkien, sem nenhum livro de referência. Para conversar, eu, Joá, trouxe os meus amigos Lex. Oi, pessoal, estou aqui para conversar sobre o que eu sei e o que eu não sei. Vou apresentar também o meu amigo Pedro Peixoto. E aí, gente, também estou aqui. Vamos falar um pouco mais sobre a série. Apresentando também outro participante que veio pela primeira vez, Salim Yerria. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para contribuir com o que eu sei sobre o legendário de Tolkien e as diferenças que está aparecendo na série. E ele, companheiro velho de guerra, Drills. Eu estou aqui hoje para tentar não fazer Rantcast, então se preparem. Ele disse que vai só tentar. Bom, já que começou assim, eu vou perguntando aí, vou fazer a chamada aqui. Lex, você gostou da série? Redondo não define o que eu achei dessa pergunta sua. Eu não gostei, no geral, da série. Tem coisas que se salvam, mas, no geral, não. Acho que foi, por enquanto, depois dessa primeira temporada, ela deixou muito a desejar. Podia ser um pouquinho, muito melhor. Podia ser um pouco mais fiel ao material. Independente disso, ela podia ser melhor por si só. Eu acho que falta muito para uma série que vai ficar no coração, assim, para a gente chamar de boa. Drill, você gostou? Olha, eu vou um pouco nessa linha também, cara. Sabe o que é o problema, bicho? É que O Senhor dos Anéis, né, principalmente depois dos filmes, e depois a gente vai discutir isso com mais detalhe nesse podcast, mas ele já cria uma expectativa, né, cara? O impacto dos filmes do Peter Jackson foi muito grande. E apesar, né, dos filmes do Hobbit ter tido um impacto bastante negativo no geral, a gente fica com aquela esperança de voltar ali. Eu acho que não atendeu a minha expectativa, não. Mas daí a dizer que eu não gostei também fica um pouco longe, sabe? Eu preciso descer mais no detalhe para conseguir expressar o que eu senti de fato. Bom, não vai ficar como disse o Lex aí, não vai ficar no coração. Daqui anos a gente não vai estar discutindo essa série, isso é fato. Salim, o que você achou da série? Te agradou? Eu adorei a série. Eu acho que tem tudo a ver com a narrativa do Tolkien, que é muito mais são assim, histórias mais descritivas do que de ação propriamente dita, né? O Tolkien tem as partes dele que são de ação, eu estava falando isso com o Drills hoje, mas Tolkien não é um escritor que anda rápido com as coisas. Ele é lento, não é para todo mundo, assim, não é todo mundo que consegue ler o Silmarillion, muito menos os Contos Inacabados da Terra-média. Eu achei que foi muito fiel, assim, ao espírito do Tolkien. As alterações que foram feitas, eu acho que também dá para relevar. Eu achei que foram até bem feitas. As coisas que foram incluídas também, né? Como teve alguns personagens que foram incluídos também, eu acho que não assim, foi um demérito para a série. E, assim, a única coisa que eu achei realmente que deixou a desejar mesmo foi a trilha sonora, mas a gente pode falar isso depois. Eu achei, assim, que no Senhor dos Anéis a trilha sonora dava um clima fantástico, e esse não teve uma trilha sonora, assim, não chegava nem perto do que a gente teve no Senhor dos Anéis, né? Pedro, e aí, seu aval? O meu aval é um aval meio moralista, assim. Eu não sou um conhecedor profundo de Tolkien, óbvio, depois de Senhor dos Anéis não tem quem não tenha visto ou conhecesse. Eu li na época o Senhor dos Anéis. Tentei ler Silmarillion e Contos Inacabados, mas não entrou muito bem na minha cabeça, porque eu entendo que Contos Inacabados principalmente, né, um amontoado de coisas que tentou se organizar ali, né? Então eu vejo a série como quase independente, assim, eu tento afastar um pouquinho da percepção que eu tenho dos livros e dos outros filmes. Eu acho ela mediana. Eu acho que ela tem aspectos técnicos bons.
tem alguns acertos, agora tem muita derrapagem. Tem muita coisa que ficou meio forçação de barra. Eu acho uma série razoável para esquecível. Daqui a algum tempo, não sei se a gente vai estar discutindo ou lembrando ela, não. Não, muito bem. A minha impressão tá mais assim. Eu desliguei total do negócio, cara. Fiquei só vendo pipocão mesmo. Não sei nem se eu vou conseguir fazer uma análise muito crítica hoje, não. Bom, como eu mencionei no começo, ali ao contrário do Senhor dos Anéis e o Hobbit, essa é a primeira obra audiovisual baseada no Tolkien que não tem um livro, né? Que não tem um livro pronto, né? Ela é baseado nos apêndices dos filmes, das cartas do Tolkien, né? E aí, cara, eu fiquei me perguntando, assim, já para começar com polêmica, é o fanfic mais caro da história? Tem uma cara assim, tem uma cara de forçar algumas coisas ali, de apresentar um produto que os fãs vão querer consumir, e tem um pouco de base, né? O pouco de livros e textos que tem ali, pouco não, né? Quem sou eu para falar pouco? Mas eu só consigo ver os aspectos técnicos positivos da série e um ou outro episódio assim que dá para salvar. O último eu gostei, não sei se foi o melhor, mas um dos melhores um dos que eu mais gostei. Mas no geral, eu acho que vai um pouco com o que você falou, assim. Eu acho que é um grande fanfic, uma máquina de fazer dinheiro meio forçada, assim. Eu não sei se deveria ter existido da forma que existiu. Drews, você tá pagando direitinho o dízimo pro Jeff Bezos mandar a piroca pro espaço e fazer série Cara, do Senhor dos Anéis pra gente? boa parte do orçamento dessa série saiu do meu bolso, definitivamente. Então eu me sinto no direito de, como financiador e investidor, criticar, né? E assim, vamos lá. A gente tem falado, né, Seven, aqui nos podcasts da Confraria, e tem sido, e tá ficando até repetitivo, mas o povo tá levando realmente em consideração os algoritmos, né? Os termos mais mencionados e o que o pessoal quer ver, né? Quer entregar o que o pessoal quer ver. Eu achei que, assim, nesse aspecto, essa série, ela entregou muita coisa que o pessoal queria ver, né? Mostrou lá Galadriel, o Elrond lá atrás, né? E isso já alegra a galera, mas eu acho que ela não foi tão ruim como outras coisas que a gente viu por aí, tipo Obi-Wan, por exemplo, que só fez isso, né? Eles conseguiram contar uma história, né? Então, assim, é o fanfic mais caro da história? Sem dúvida, porque você vê que as pessoas envolvidas ali gostam do Senhor dos Anéis e queriam fazer aquilo, queriam mostrar aquilo para as pessoas. Eu acho que tem uma intencionalidade por trás do negócio, além da grana, né? Não que a grana tenha ficado de lado. Tem coisas ali que são exatamente para você ver acontecendo, que os fãs queriam ver. Mas, de uma certa forma, eu senti alguma autenticidade na intenção de fazer a série. Eu queria perguntar, assim, o que está gerando tanto descontentamento, não só aqui no grupo, né? Mas já vi outras pessoas comentando também que não estavam muito felizes com a série, né? Assim, eu não consigo entender assim o que está gerando tanto descontentamento. É questão técnica, questão de narrativa da história, questão de ritmo da narrativa. O que está gerando esse descontentamento? Muita coisa, né? Depende do gosto do freguês. A adaptação, acho que para muita gente foi o pior, mas aí talvez isso vá apenas para um grupo seleto assim de mais fanáticos, talvez com o material original. Mas a adaptação, as mudanças que eles fizeram, algumas muito gratuitas, outras você até engole, mas outras muito, muito grotescas. Mas, tecnicamente, a série tem também seus problemas. Ela demora muito para engrenar, independente do estilo de escrita do autor, né? A série de TV ela é adaptada justamente para agradar o público médio da TV, ou um público específico para qual ela vai se moldar, né?
e ela demora muito de engrenar, ela não acontece quase nada, em vários núcleos narrativos da série não acontece quase nada, por 4, 5 episódios, coisas andam muito, muito devagar na série, e você tem alguns crescendos, assim, que não tem payoff, é difícil enxergar motivo em algumas sequências que eles vão fazendo, e outras são muito gratuitas. A atuação geral dos personagens é passável, é realmente, fora alguns momentos semicômicos que você se diverte, no geral, eu acho que a atuação não tem nenhum destaque, não tem caras e caretas e poucas, mas você não vê nada de muito interessante ali nos personagens, eles não trazem muita coisa, a história deveria ser, por si só, interessante, dramática, mas eu acho que, nesse aspecto técnico, né, ele entrega pouco. Então, a série em si tem muitos problemas, independente da adaptação, acho que ela tem muitos problemas, ela tem um visual lindo, maravilhoso, mas ela entrega pouco em matéria de satisfação para o telespectador. Ô, Lex, mas você não acha que o fato da série ter que preencher muitos buracos, muitas lacunas na história, né? Que é todo baseado em cartas dele, em comentários, nos apêndices de livros. E tem uma curiosidade também, não sei se vocês perceberam, né? Porque quando alguns momentos eu tive que pausar para fazer outras coisas, e na Amazon, quando você pausa, vem uma ficha técnica dos atores no lado, na tela, né? No momento. E nessa série, cara, tinha muitos comentários sobre o que estava acontecendo, às vezes citava o nome de alguém, você podia dar pausa, tava lá, tinha um parágrafo explicando quem é o personagem citado, só para curiosidade. Mas o que você acha? Eu acho que isso não é uma desculpa tão válida, porque justamente por eles terem tido tanta liberdade em adaptar o material do jeito que eles bem entenderam, eles mudaram tanta coisa, eles teriam que ser capazes de, com essas alterações, fazer uma série, fazer um desenrolar que fosse interessante por si só. Eles mudaram muita coisa do que havia de escrito para se justificar que o material teve que ser remendado de alguma forma. Então, essa justificativa acho que não funciona. Como eles já mudaram muita coisa, eles poderiam ter mudado essas coisas para fazer a série funcionar como série, independente do material original. Muita gente, eu vi algumas pessoas falando que teriam que ver a série depois do primeiro episódio, né? Já aceitaram isso. Teriam que ver a série como uma adaptação realmente visceral do Tolkien, assim, uma adaptação no sentido que eles iam mudar muita coisa. Não era o material original ali que eles leram nos livros que estaria sendo mostrado na série. Então, com esse pensamento, eu acho que a série peca em questões ligadas à mídia mesmo, à televisão em si, ao audiovisual, não necessariamente à adaptação. Assim, só fazer um comentário rapidinho. Na verdade, o que está acontecendo nessas séries não tem um livro específico sobre isso, né? Então a gente já isso é ponto pacífico aqui. Então, quer dizer, o que está sendo contado é baseado no livro que o Christopher Tolkien lançou, com as cartas que o pai tinha escrito, é um livro de mais de 1000 páginas, e, assim, apêndices dos outros livros, e coisas que tem muitos gaps que estão sendo preenchidos de uma forma que não interfira nas histórias que são contadas em livros. Então, assim, quando a gente fala assim, não, está tendo muitas alterações, eu gostaria de discordar um pouco. Não é que estão tendo muitas alterações, é porque tem muitos gaps que não tem nada escrito em livros mesmo, e que eles estão pegando material que o Tolkien estava elucidando de onde que surgiu aquilo, tá, para conhecidos dele, e ele escrevia essas cartas, então, assim, não é que a gente que leu os livros principais do Tolkien, a gente não tem como avaliar o nível de alteração que foi feito, pelo menos no meu caso, né? E o que eu estou achando é o seguinte, que eles estão fazendo alterações que não estão comprometendo com o que aconteceu realmente nos livros principais, né? Que aí a gente sabe que são o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né? Então, tem dois aspectos que eu queria comentar aqui. Um, com relação a
alterações, a palavra alterações para mim é um pouco forte, mas eles têm um problema de direito autoral, né? Tem personagens ali que são citados, por exemplo, no Silmarillion, que eles não podiam citar na série, não pode aparecer o nome do cara. Eu lembro que um amigo meu me comentou, e agora que é um amigo meu que é conhecedor de Tolkien, então falou assim, porque apareceu não sei o que em cima da mesa, aquilo é para fazer uma referência ao fulano de tal, que eles não podiam falar o nome, porque a história dele é contada no Silmarillion e eles não tinham direito sobre o Silmarillion. Aí, bicho, é um enrosco, né? Os caras têm que contar uma história que vai vir ali, vai estar ali no meio do Silmarillion, sem referenciar alguns personagens por conta de direitos autorais. Isso é complexo. Agora, quanto à questão que o Salim falou de o que causou descontentamento, eu tive alguns problemas com a estrutura narrativa mesmo, cara. Eu achei que eles abusam de alguns dispositivos narrativos que foram me deixando meio incomodado, né? Um deles é o Deus Ex Machina, né? Tá aquela cena, aquela tensão, aquela situação que precisa se resolver, e de repente aparece um personagem que não participou daquela ação e resolve o problema. Eu lembro no filme do Hobbit, o primeiro Hobbit, na terceira vez que os hobbits, né, os hobbits e os anões lá, eles estavam numa situação ruim, e o Gandalf apareceu para resolver o problema, eu falei, assim não dá, velho, né? Assim não dá, os caras, toda hora vai aparecer o Gandalf para resolver o problema, eu não quero ver esse filme. E nessa série são várias situações em que os personagens estão num enrosco e aparece alguém que não estava ali para resolver o problema. E isso, para mim, é uma coisa preguiçosa. Falamos disso, de roteiro preguiçoso, né, em várias séries aí. Isso para mim foi preguiça. A outra coisa que me incomodou foi o tal do Red Herring, né? Red Herring é uma técnica que o pessoal usa para te fazer acreditar que a solução daquele personagem vai se dar da forma X, para lá na frente revelar, não era isso. Então, assim, o estranho, né, que cai lá do céu e tal, cara, o tempo todo eles estão querendo te fazer acreditar que aquele cara é o Sauron. E aí, cara, aqui em casa, né, logo que ele apareceu e começou a aparecer esse negócio, a gente olhou, eu olhei para a Alessandra, ela olhou para mim e falou, vocês estão querendo que eu ache que esse cara é o Sauron, cara, logo lá no começo. E tudo evolui assim para ter a grande revelação no final, entendeu? Então, isso eu achei meio infantil, sabe? Não gostei, eu achei que não funcionou. Essa questão para mim, o estranho que cai lá do céu é o Gandalf, né? Isso eu pesquisei, né? E isso está numa carta do Tolkien, ele descrevendo como é que o Gandalf aparece na Terra-média. Ele e os outros 4 Star, né? São os Stari, né? Os 5, que são o Saruman, o Gandalf, o Radagast e os 2 magos azuis, que nada é falado sobre eles, só que eles foram para o leste e nunca mais foram vistos, esses 2 magos azuis. Então, eu achei assim, eles estão fazendo o mais fiel possível que foi descrito nas cartas do Tolkien. Aí, assim, que eles tentaram fazer guiar todo mundo para acreditar que era o Sauron, eles fizeram isso mesmo. Mas, assim, a descrição foi feita como estava descrito nas cartas do Tolkien, né? Explicando como que o Gandalf chegou na Terra-média. Você lembra como? Pode falar pra gente? Não, ele caindo mesmo, né? Descendo mesmo, descendo com tipo uma estrela mesmo, cadente, né? Ah, entendi, porque eu vi em alguns lugares, eles dizem que ele chega de barco. O Tolkien tinha várias descrições distintas, diferentes para situações que ocorrem, né? Até por isso... Ele tem várias soluções, né? Os materiais escritos são diversos, né? Muita coisa não era canônica, simplesmente porque não foi publicada por ele. E ele tinha descrições diferentes para eventos diferentes, em alguns casos. Mas, quanto especificamente aos magos, né? Aos Stari, eles realmente vieram para a Terra-média, mas aí já tem um problema, entre aspas, né, na adaptação, uma decisão deles de adaptar, né, que eles não apareceriam nessa segunda era, né, eles só aparecem na terceira era, isso está bem definido. Exato. E a questão também muito grande de
também de adaptação do que eles fizeram, e eles fizeram um mashup de várias épocas diferentes, distintas, né? Por exemplo, a queda de Númenor para os eventos que estariam ocorrendo na série tem uma diferença de quase 1000 anos, né? Não, as coisas não acontecem em conjunto como estão acontecendo na série, né? Isso também está bem definido nos livros do Tolkien, né? A cronologia está bem definida. Eles resolveram juntar muita coisa, juntar algumas questões de eventos que estão definidos numa ordem cronológica nos livros, eles optaram por juntar tudo para tentar criar uma coisa mais atratível, talvez, na série, para juntar algumas coisas que não deveriam. Eles colocaram alguns personagens que são outros, né, nos escritos ali. São questão de adaptação que a gente aceita, a gente entende a necessidade, às vezes, mas eu acho que quando eles fazem isso com muitos elementos, fica mais difícil engolir. Mas, no fim das contas, tinha que ser bem feito, você tinha que gostar do que você vê. Eu acho que esse é o principal ponto da minha crítica, assim, que a série peca em questões de roteiro, que são questões, às vezes, primárias, assim. Eu acho que o Drius colocou bem a palavra, assim, para descrever aí o roteiro da série, que é preguiçoso. Há soluções muito preguiçosas ali para algumas ações, algumas resoluções, algumas decisões de alguns personagens. Eu acho que eles vão para muitos clichês muito simples. A própria personagem principal da série, eles apelam para os clichês de como fazer a personagem e se torna uma personagem antipática, que tem muito Deus Ex Machina com ela, né? Ela é muito... Tudo acontece ali para ela de uma forma que fica, entre aspas, fácil para ela, porque ela resolve as coisas todas. Então, isso vai criando uma certa indisposição com a personagem, o que eu acho que não era a intenção dos roteiristas, né? Claro, tem momentos que você quer fazer seu personagem ser uma pessoa que causa um mal-estar no telespectador ali, mas eu acho que não era o caso que eles queriam fazer com a Galadriel, e a Galadriel, para muita gente, irrita, assim. Eu me lembro muito da personagem principal na série Star Trek Discovery, né, que eu achei a mesma coisa, assim. Ela é o personagem principal, mas ela me irritava a um ponto, assim, de que eu tinha dificuldade de acompanhar a série, simplesmente por ela ser muito irritante, presunçosa e diversos outros adjetivos nada agradáveis, assim. E a Galadriel me lembra bastante ela. Então, eles querem fazer uma personagem que seja interessante, forte, importante, mas acho que eles pesam a mão demais, e não só nela, outros personagens também são muito simplificados, muito unidimensionais, algumas coisas são muito clichês, para uma série tão cara, deveria ser tão boa, são muito clichês, assim, muito simplórios, muito rasos. Só comentando um pouquinho sobre a Galadriel, né, nesses relatos do Tolkien sobre a Galadriel antes dos eventos do Senhor dos Anéis, ela era realmente uma guerreira, né? Agora, eu vou discordar. Quando eu vi o Discovery, né, a série Discovery, eu realmente, a capitã lá, né, esqueci o nome dela, Michael Burnham, ela realmente é o bichão mesmo, resolve tudo, ela que dá o arremate final para resolver. Se não fosse ela, nada ia ser resolvido. A Galadriel já acho que não. Ela está em busca do objetivo dela, né, que é exterminar o Sauron mesmo, e ela põe todo mundo em risco. Todas as vezes ela põe as pessoas em risco, ela não resolve, muito antes pelo contrário, eu acho que ela não resolve as coisas. Ela não é como o Drius falou no Hobbit, né, o Gandalf, que aparece para resolver realmente as coisas. Eu não senti dessa forma, tá? Minha percepção. A questão da narrativa é o seguinte: eu estava falando com o Drius, né, que, vamos dizer, você pega os contos inacabados aqui, às vezes você lê 40 páginas de dois caras andando na beirada de um rio e descrevendo como é que era a natureza do local, e divagando sobre os acontecimentos os acontecimentos que foram e os que estão por vir, e assim, não acontece nada. Não acontece nada, nenhuma ação acontece, entendeu? Só a ação deles estarem andando na beirada do rio. E isso, assim, isso é uma das coisas que mais me encanta na obra do Tolkien, né?
essa capacidade de te transportar para um local através da descrição da natureza, dos personagens, das personagens, né? E, assim, eu acho que isso tá irritando muita gente, esse fato de, às vezes, passar vários episódios sem acontecer nada de importante, só ficar só se discutindo alguma coisa, ou o que vai fazer com o minério de Dmitrio que foi encontrado, o que não vai fazer, tal. Então, assim, eu acho que essa narrativa é uma narrativa tolkiana mesmo, e tá me agradando, né? Eu detesto, eu tava falando assim, a primeira temporada de Mandalorian, eu achei assim, o trem mais pavoroso que eu já vi na minha vida, em matéria de... Só tinha ação gratuita, não tinha uma história, não tinha nada, era só ação. E eu não curto isso, né? Eu não curto muito isso. E eu tô achando, assim, que a série tá me transportando pro tipo de narrativa que o Tolkien faz nos livros. Né, isso que tá me agradando. O Silmarillion, para mim, é o melhor livro, dos melhores livros de fantasia assim, que eu já li na minha vida. Eu adoro. E tem gente que acha abominável porque ele tem uma narrativa quase que bíblica, né? Um negócio que às vezes chega a ser enfadonho, tal, mas eu acho maravilhoso. Eu acho um negócio incrível. Então, o Hobbit, que é mais cheio de ação, assim, foi o que eu menos gostei de todas as adaptações que fizeram do Tolkien. O Hobbit eu achei muito cheio de ação o tempo inteiro, de efeitos, e não me agradou muito. Eu vi tudo, né, mas não me agradou. A série eu tô agradando bastante por conta disso, né, por conta da forma com que eles estão fazendo a coisa andar, de uma forma mais lenta, né. Eu acho que a lentidão da série não me incomodou. Como é que eu vou dizer? A gente aqui em casa assistimos o primeiro episódio, aí eu não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, agora eu não estou lembrado, que a Galadriel resolve atravessar o oceano a nado. Aí, cara, isso me deixou meio assim, né? Cara, essa não é a Galadriel que eu esperava. Né? Vou deixa eu atravessar esse oceano a nado aqui, porque eu preciso resolver esse problema. E o pessoal daqui de casa desistiu de ver a série nesse momento. E eu continuei a insistir, e eu vou dizer que a série foi horrível, a pior série que eu vi, ou qualquer coisa. Não, assisti até o fim, me diverti assistindo, não dormi assistindo nenhum episódio, porque tem coisa que é tão lenta, cara, que você acaba dormindo mesmo, não consegue prender seu interesse, e não foi o caso. A lentidão não foi o que me incomodou. O que me incomodou foi aquele comentário que eu fiz. São recursos narrativos que eles abusam, né? Clichês narrativos que eles abusam na série, mas a lentidão não me incomoda. E outra coisa, né? Quando o Salim fala assim, o Tolkien é muito descritivo, né? Ele realmente é descritivo, ele vai andando, ele descreve todo o cenário que está em volta. E aí, na adaptação desse descritivo, tem o visual da série é muito legal, cara. Muito legal. Tinha hora que eu não estava nem prestando atenção no que estava acontecendo, estava só vendo as imagens, como você me colocou lá no começo. Talvez por influência dele, que a gente começou a conversar, eu tinha assistido 2 episódios, né? Ele já estava mais adiantado. E realmente tem hora que dá para você parar e ficar só admirando, cara, como isso está bonito, como ficou bem feito. E você vê a grana, né, do orçamento, tá lá. Entendeu? Eu acho que é isso. O que me incomodou foram algumas coisas, alguns recursos que eles usaram, que eles, para mim, usaram demais. Falando voltando ao assunto da beleza da série, né? Que a estética, uma estética primorosa, assim, achei fantástico. E muito assim, das coisas que, enquanto eu li os livros, ficavam na mente, por exemplo, quando começa a descrever Moira, as Minas Moira, no livro, você fica querendo imaginar como é que era antes de estar abandonado, né? Aí eu lembro quando eles entraram lá dentro, falei, uau, cara, que foda, era mais ou menos, sabe, tipo, além de outros cenários também que você fica imaginando, que no livro faz alguma referência, ou que já não são mais aquilo que né, nesse período antes da Segunda Era são muito diferentes lá na frente, né? No Senhor dos Anéis e no Hobbit. Mas queria que vocês falassem um pouco mais dessas
paisagens da série mesmo, Pedro. Eu achei em vários momentos da série uns takes, umas cenas mesmo, umas passagens cinematográficos. O que me impressionou no início é ver assim como para um detalhe pequeno, um take pequeno que eles poderiam ter resolvido de qualquer outra forma, né? Eles caprichavam, assim, você tinha toda a grandeza, vamos dizer, descrita, né, do Tolkien nas obras, assim, os cenários lindos, a produção perfeita, assim, você não vê um deslize tipo, quando você assiste uma série, vou dar o exemplo de outra, né, a House of Dragon, que eu acho, por exemplo, algumas perucas falsas de morrer, sabe? Você não percebe uns quesitos técnicos absurdos, não. Um ou outro sempre vai acontecer, né? Mas eu acho que em aspectos visuais, eu achei a produção da série bem cinematográfica, assim minha impressão foi que ela é bem caprichada nesse sentido. Meu porém é que não é só isso, né? Você está contando uma história. Minha questão maior, voltando, né? É mais que a parte da história, como todo mundo aqui já falou, eu sei que é uma adaptação, eu sei que você não vai fazer na íntegra, tem a questão de direitos autorais e tudo, mas tem alguns momentos de direção que a tomada de decisão é errada, o roteiro ele é preguiçoso, aí de novo Deus Ex Machina. Então assim, tem algumas cenas que acho que me dá até uma vergonha alheia de assistir, né? Mas assim, em aspectos técnicos eu não tenho críticas nessa série não. Na verdade é uma das coisas que mais me segura na série, assim. E a expectativa de ver se a história desenrolava de uma forma melhor do que estava desenrolando. Do tipo, não, vai melhorar, vou continuar assistindo. Não, vai melhorar. Não melhorou tanto, não. Eu acho que realmente ela é muito bonita. Eu acho até que usar o adjetivo cinematográfico nem vale tanto, porque o tanto de dinheiro que foi gasto em cima dessa série e em algumas outras, né? A qualidade das produções para TV já há bastante tempo já são bem próximas ou melhores do que muitos filmes. Em alguns aspectos, a série é simplesmente primorosa, né? Esteticamente, algumas tomadas são dignas de você imprimir aí, dar um print e colocar num quadro. É muito, muito bonito. Alguns momentos são bem evocativos. Alguns outros momentos, eu acho, pelo gosto, é um pouco de gosto duvidoso, eu não gostei muito, mas aí é do gosto do freguês. Né? Como é que o pessoal resolveu colocar uma coisa ou outra, como é que resolveu fazer o take ou outro, vai um pouco de gosto, mas não dá para negar que ela é muito, muito bem trabalhada. Você vendo, assim como os filmes foram, e como as obras de fantasia têm sido nos últimos anos, né, você vê detalhes pequenos no vestuário, dos símbolos que os personagens usam, algumas coisas como as armas, as armaduras. Houve ali um cuidado muito grande, um cuidado técnico. Esperava-se isso com tanto dinheiro que foi gasto em cima da série, esperava-se essa proximidade. E realmente eles entregaram isso muito bem. Eu acho que nesse quesito a série é nota 10, mesmo que você encontre ali um outro probleminha, tenho algumas cenas, eu vejo problemas em algumas cenas que eles usam de uma grandiosidade muito grande, para um take seguinte você está claramente ali usando dentro de um estúdio. Mas foi um momento ou outro que eu vi isso, na maior parte do tempo, você tem essa sensação de uma produção muito, muito cara, onde o dinheiro está ali na sua frente, estão quase esfregando na sua frente o dinheiro. Alguns momentos, essas decisões, esse dinheiro investido me surpreendeu como é que eles fizeram algumas decisões pequenas no sentido pejorativo mesmo. Por exemplo, lá para frente, no episódio 6, ou, se não me engano, quando os Númenóreanos vão finalmente para o continente, vão salvar, né, as terras do sul lá, eu acho peculiar que tudo se resolve, parece muita necessidade, muito efeito, né, muito empurra ali da Galadriel, né, um dos pontos que eu achei que a Galadriel consegue as coisas do nada, ela consegue convencer a rainha, simplesmente mandar uma força de Númenor para o continente, para onde? Lugar nenhum, ela não tem informação nenhuma do Sauron, ela simplesmente convence, e ele simplesmente cai no lugar que é uma vila,
está sendo atacada por orcs. Isso acontece de uma forma tão gratuita, e aquela coisa assim, ainda que você tenha gastado muito dinheiro para fazer aquelas cenas, inclusive com a explosão do vulcão, você tem um senso de pequenez ali, acho que é muito grande, porque se você comparar uma resolução que acontece, por exemplo, no filme do Senhor dos Anéis, na Batalha de Helm's Deep, com aqueles cavaleiros chegando, enfrentando os orcs, ali você tinha um crescendo de uma história que levava tudo para ali, né? Você tinha as informações que levavam para ali. Os orcs cercaram os humanos naquele local, porque era o ponto de fuga deles. O Gandalf falou que ia aparecer lá no terceiro dia, se não me engano, não lembro mais, naquele momento específico. Então, você tinha uma situação ali, numa grande batalha para se resolver, para se salvar um grupo de humanos daquele reino, e tudo foi construído para se chegar naquele ponto. Na série, é uma grande coincidência que ocorre, e você vai salvar uma vila de 40 pessoas, sabe? Então, não adianta mostrar todo o poderio, toda magnânima, visual magnânima do Númenor, né? No Menor deveria ser Atlântida, né, gente? Então, imagina o que deveriam ser os Númenóreanos, né? Nos livros, eles são descritos como gente de 1,90 m, todos eles são super-homens, né? São o protótipo que a humanidade vai vir depois. Nunca os humanos vão ser tão poderosos, né, quando os Númenóreanos já foram um dia no mundo. E eles chegam ali de uma forma pequena, sabe? É quase assim, tudo isso, eu estou no sexto, sétimo episódio, vou ver uma batalha aqui, né? É isso que vocês vão me entregar? Podia ser menor, então acho que se a Galadriel tivesse convencido a roubar um barquinho ali no menor, seria mais interessante a resolução desse imbróglio do roteiro ali que eles arranjaram. Então, ainda que o visual seja muito bom, ele acho que peca nessas situações que realmente são desnecessárias, assim, são pequenas. Contrapõe muito com a grandiosidade do visual, a pequenez de algumas soluções do roteiro. Dessa questão da história aí, eu fiquei com a impressão que foi o Halbrand que, por ser a tentativa de reconquistar o reino dele, para ter alguma coisa, por isso que eles foram para lá. Exatamente. Eles estavam muito desligados, sabe? Eles vão para lá por causa disso, porque a Galadriel encontra o Halbrand, ele é, teoricamente, o rei do sul ali, então, e ele falou que havia orcs lá, então ela fica na cabeça que Sauron está naquele local. Então, o roteiro vai amarrando para ela querer realmente que se faça desse jeito, que os Númenóreanos, eventualmente, vão até ali o sul para salvar o sul da ameaça do Sauron. Isso está construído, sim, no roteiro. A questão maior é ela conseguir que isso ocorra de uma forma de incrível coincidência. E a única coisa que se mostra mesmo ali no sul, né, é essa vila, não tem mais nada, não tem um reino em perigo ali, tem essa vila. Inclusive, a Galadriel chega ali num local que, teoricamente, tinha uma torre de vigia élfica que nem é comentada por ela sobre isso depois, sabe? Então, eu tenho certeza que 95% dos espectadores esqueceram que tinha uma torre de vigia ali, ela sendo uma comandante élfica, talvez ela pudesse ter falado para a rainha de Númenor que vamos até ali, onde tinha uma fortaleza élfica, talvez ali tenha alguma coisa que a gente possa saber, alguma informação assim. Mas isso não foi mostrado na série. Então, isso foi simplesmente tirado, ou nunca nem mencionado, simplesmente em prol de uma coincidência. Os Númenóreanos vão descer e vão correr a cavalo, numa cavalgada meio louca, em direção dessa vila que fica... né, na questão de mapas é outra coisa, né, fica centenas e centenas e centenas de quilômetros de distância do litoral, e é gratuito essa solução. Como eu disse, poderia ter sido feito uma cena ali, desembarcando, e a Galadriel comentando que tem sim uma vigia élfica ali na região montanhosa, vamos investigar essa região, que a gente não sabe de nada que está acontecendo aqui nas Southlands, mas não tem isso. Então, são soluções preguiçosas de roteiro. Drew, você queria falar, tio? Não, na verdade, eu ia falar isso mesmo que vocês falaram. Que provavelmente estava sendo manipulado lá pelo Halbrand, né? Sim. Toda aquela coisa. Porque ele sabia que a tal do punhal lá estava lá naquele lugar. Não, em relação a Galadriel,
Eu acho assim que tá muito naquela coisa de querer construir um personagem de um arco mais longo, saca? Que na primeira temporada vai ficar só essa Galadriel meio que responsável, sabe? Nessa loucura de querer perseguir o cara e dar fim nele. Que já começa nas primeiras falas da série, já fala ela tá tocando a escuridão, que o irmão dela fala com ela. E depois a gente vê que o Sauron tava o tempo todo, não. Boa parte do trajeto dela, o Sauron que tava no controle, né? Eu discordo um pouco de que ele estava no controle. Isso eu acho. Eu entendo que eles possam criar a personagem para que ela seja. Para que ela tenha um arco de redenção mais na frente. Ela esteja meio que corrompida no início, ou seja tão vidrada ali na vingança dela que ela esteja não enxergando o caminho certo. Mas eu acho que a manipulação do Sauron, talvez ali do Halbrand, é pequena e muita coisa ele usa do interesse da Galadriel, né? Ela queria fazer as coisas. Ele é até revelado lá mais para frente, né? Ele não manipulou tanto ela assim, né? Ele disse para ela que ele pegou aquilo de um homem morto, o símbolo que ele estava carregando. Ela assumiu que ele era o rei ali do sul. Claro que ele correu com essa história também, ele não desmentiu. Ela forçou a barra para que os Númenóreanos fossem para o sul lá. O Halbrand talvez até quisesse ficar ali mesmo em Númenor, até pela história também do Tolkien, né? O Sauron fica um tempo ali em Númenor. Então, mostra muito da personagem da Galadriel ser muito vamos colocar assim, entre aspas, má, né? Ela não é uma personagem que está sendo movida ali por uma questão de honra ou altruísmo, alguma coisa assim. Ela quer um tipo de vingança. E ela chega ao ponto naquela fala com o Adar, né, que é o elfo negro ali, quando ela prende ele no celeiro, ela chega ao ponto de dar um discurso ali, né, de um discurso quase fascista, nazista, assim, né, de que ela fala assim, que vai matar todos e qualquer outro de uma forma que você ouve vamos dizer assim, da boca do vilão falando, né? Ela quer matar. Esse diálogo me incomodou profundamente, cara, profundamente. Então ela é um personagem que está assim, que está além do limite, né? Com certeza não é a Galadriel dos livros, mas independente disso, não está além do limite assim de um personagem bom. Claro que mais à frente ela pode se redimir, né? De alguma forma. Vocês vão ter que trabalhar nisso. Só um adendo, é um consenso assim do grupo aqui que vocês acham que a Galadriel talvez seja um dos pontos mais complicados da série, assim, eu segui a série, óbvio, fascinado pela beleza e tudo, mas eu tinha além da vamos dizer, fascinação, né, do gosto de ver a obra do Tolkien, eu tinha a minha insistência na série, uma das minhas insistências na série é ver quando é que a Galadriel ia fazer um plot twist de comportamento, porque ela, da Cate Blanchett, que a gente conhece, que foi eternizada no Senhor dos Anéis, como é que foi essa mudança, assim? Uma das coisas que me agarra na série é isso. Eu falo assim, eu até entendo. Não, vai ter que esperar uns 3.000 anos, né, mais ou menos, porque ela... Não, justamente, porque ela, antes da Terceira Era, né, ela era guerreira. Depois que ela vai ser a Senhora de Lothlórien, né, e junto com o Celeborn, que é o esposo dela, que ela também largou para trás em Valinor, e ela nessa etapa, concordo que está tendo uma mistura de eras, da Primeira Era com a Segunda Era, com os acontecimentos estão se misturando, né? Para fazer o negócio ficar menos sem eventos, né? Eu acho. E assim, com relação a ela, eu realmente assim, eu acho que ela foi de uma forma muito sutil, que é a forma com que o Sauron atua nas pessoas, nessa forma dele de Anatar, né? Que Anatar acho que era o Senhor dos Desejos, que ele aparece dos presentes, O Senhor dos Presentes, né? O Anatar, ele é o Sauron numa forma belíssima, assim, e que encanta todo mundo, e vai direcionando as pessoas a fazerem
as coisas sem pressionar, quando ele convence o pessoal a forjar os anéis, e os elfos, né, a forjar os anéis, ele coloca o poder dele ali dentro de cada anel, e para depois fazer o anel, o único anel, né, o One Ring, né? Então aí eu acho que nessa fase ele vai direcionando as pessoas de uma forma muito sutil, vai deixando as próprias pessoas acharem que elas estão tomando o seu caminho, mas na verdade ele está direcionando de uma forma ou de outra, entendeu? Com relação a eles chegarem lá no sul, naquele vilarejo, também o Halbrand sabia exatamente onde eles queriam ir. Ele também, eu entendi assim, como ele guiou o pessoal todo para ir para aquele local, né? São duas vilas, né? Não é uma vila só, não. São duas vilas que estão ali no sul, né? Que é onde começa o povoamento humano ali, né? Perto da torre de vigia dos elfos, que estão vigiando realmente, especificamente os humanos que tinham traído, que tinham se aliado, né, às forças do mal anteriormente a esses eventos, e eles estão vigiando para ver se não vai acontecer de novo, né, aqueles elfos que estão lá. Então, eu acho assim que particularmente, eu não vi nenhum furo muito gritante assim nesses eventos que levaram os Númenóreanos até aquelas vilas no sul, não. Contrapondo o que o Salim falou, eu discordo de algumas coisas aí, Salim, porque eu acho assim, que o Halbrand não tem informação nenhuma não tem informação nenhuma pra gente, né, que ele moveu mundos e fundos, ou sabia simplesmente que aquela espada estava ali naquela vila. Eu acho que é uma vila só, sim, na verdade, não acho que são duas, do jeito que é mostrado, é a mesma vila do início, que eles enfrentam os orcs ali no final. Não há condução nenhuma para você, telespectador, de ver o que seria de alguma forma, né? O roteiro não te induz, Não, não te mas diz. espera aí, Lex. Tem uma Halbrand. outra informação que eu acho que contradiz isso, que é o seguinte, que a Galadriel descobre no mapa que, que o símbolo do Sauron era o mapa de Mordor. A região de Mordor, sim. Mas aí isso Então, foi lá por isso, atrás. esse é outro. Não, mas é outro motivo pelo qual eles foram para lá. Aí ela quis levar o exército para lá por causa disso. Ela descobriu onde ele estava. Não, sim, tudo bem, mas isso não aumenta a informação de que ela queria ir para Southlands, né? Southlands são ali em Mordor, onde seria hoje Mordor, né? E abaixo de Mordor. É uma região gigante, né? Uma região gigantesca. Mas isso não muda o fato de que eles estariam indo para aquela região. Tudo bem. De novo, né? Eles não falaram para onde naquela região, mas isso foi aquela minha fala anterior. Mas Não, eu concordo com a sua fala anterior. Igual eu falei, assim, eu concordo também que foi mal feito, foi mal desenvolvido. É mal desenvolvido, né? Tem realmente uma informação que te leva para ali, mas depois é mal desenvolvido, eu achei. Não, nesse ponto eu concordo com você, também acho que é mal desenvolvido. Como eu vou puxar uma outra coisa que eu achei mal desenvolvida, eu fiquei, mas peraí, não estou entendendo nada, assim, que a história fala que os 3 anéis élficos foram feitos depois, sem o Sauron saber. E ali o Sauron indica toda a construção dos anéis. Eu fiquei achando, peraí. E aí, para mim, eu sempre tinha a impressão que os anéis todos os anéis foram construídos ao mesmo tempo e os élficos, um pouco depois, sem o Sauron saber, os 3 anéis élficos, e o Sauron faz o outro depois em Mordor, né? Ele funde o anel para governar todos em Mordor. Eu fiquei achando estranho, eu fiquei, cadê os anéis dos anãos, cadê os anéis dos homens? Achei estranho. Vai ter ainda. Não, eu acredito que sim. Só achei que a ordem ficou estranha. Olha só, eu não vou saber citar a fonte, porque isso é de longa data. Como é que eu entrei nessa onda de Senhor dos Anéis? Eu tinha uma amiga, Ada, que era fascinada com o Senhor dos Anéis, e na época eu andava muito com ela, a gente era super amigo mesmo, andava muito junto, e ela chegou para mim e falou assim, cara, eu não admito que você não tenha lido o Senhor dos Anéis, e assim, só converso contigo depois que você terminar. E ela me passou aquela, não sei se vocês vão lembrar disso, aquela versão antiga que era em 4 volumes, que tinham publicado aqui no Brasil, e eu li naquela época, 83, 84, por aí. E
de lá para cá, né, eu sempre tive algum contato com alguma coisa de Senhor dos Anéis, então por isso eu não vou saber citar a fonte disso. Mas eu tinha a impressão que era isso mesmo, que os anéis élficos foram feitos antes, que o Sauron tinha orientado os elfos na construção dos anéis, e que depois ele fez os outros anéis sozinhos. Isso. Tem dos anéis élficos. E os anéis élficos, né, depois que eles sacaram quem era o Sauron, etc e tal, eles vão ser escondidos, e um desses anéis, inclusive, vai acabar com o Gandalf, né, no futuro lá. Sim, então eu que É isso? entendi errado. Não, eu acho que o Joá, pela minha lembrança também, né, dá para ver a qualidade das nossas lembranças aqui, né, não nossas lembranças, perdão, da nossa, do nosso conhecimento, porque a gente está vacilando em algumas coisas, teoricamente, né, alguns realmente conhecedores iam dizer que coisas simples. Eu li também tem tempo os livros, então não vou lembrar com certeza, mas eu acho que os Anéis Élficos, tenho quase certeza que os Anéis Élficos realmente são os últimos a serem feitos. O Sauron ajuda, é modo de dizer, né? Ele talvez incentive, ajude ali o Celebrimbor a fazer primeiro os outros demais anéis, depois, né, que os anéis élficos vão ser feitos, e o Um Anel também vai ser feito em segredo. Tanto que o... E a guerra, até porque... Perdão, João, até porque a guerra que o Sauron faz com Eregion, que ele eventualmente dizima Eregion, é porque ele vai atrás dos 3 anéis que ele descobriu depois que foram feitos. Né? Ele leva toda a hoste dele de Mordor para Eregion, que isso imagino que deve ser alguma das próximas temporadas, para recuperar esses anéis, porque ele queria ter a posse desses anéis, porque foram feitos sem influência dele, sem influência direta. Sim. O Celebrimbor desconfia dele, do que ele está construindo, os anéis, pelo menos é isso que eu me lembro, tá? E aí o Celebrimbor faz os 3 anéis escondidos dele, depois que ele vai embora. Por isso que eu tô com essa dúvida, sabe? Não, mas veja bem, cara, no seriado eu posso estar até moldando a minha memória, mas como é uma memória recente, eu vou confiar nela pelo menos um pouco. Os anéis só são feitos depois que o Sauron foi embora, não é? Que a Galadriel chega lá e começa a conversar com eles, e eles falam que decidiram, na verdade, o Elrond chega para ela, e ela fala, fizeram a coroa, e ele fala assim, olha, não, nós resolvemos fazer uma coisa menor, bem menor. Eu lembro desse diálogo na série, e isso não, depois que o Sauron sumiu, não? Então, ele desaparece. A chance de, na série, o Sauron não saber que foram feitos os anéis é grande. Eu acho que encaixa ali, mais ou menos. O Drius, um instantinho só. Não, o Halbrand já tinha feito instruído eles como fazer a liga, e já tinha colocado o poder dele ali na fundição, entendeu? E ele sabia que ia ser feito os anéis, sim. Ele estava na hora que eles decidiram fazer os anéis. Depois que eles contam para Galadriel que eles não vão fazer coroa, que eles iam fazer os anéis. O Sauron não participou da forja específica dos anéis, mas sim da liga que eles fizeram com os metais. Liga, né? Isso. Uhum. Então, tanto na hora que no final ele joga o Mithril, né, aquele pedacinho de Mithril dentro do ouro com a prata lá que já estava fundida do punhal da Galadriel, forma o olho de Sauron. Assim, na hora que forma o olho de Sauron, você vê que o poder do Sauron já está ali, entendeu? Eu não sei se vocês repararam isso. Na hora que o Mithril cai, ele forma o olho de Sauron certinho, e ele depois desmancha, justamente. Eu fiquei com a impressão dessa parte do seguinte, que ele tinha instruído 2 anéis, e a Galadriel chega, não, vamos fazer 3, porque um um corrompe, 2 divide e 3 equilibra. E 3 equilibra, isso. Essa que é a diferença em relação ao que ele tinha instruído, pelo menos eu fiquei com essa impressão. Nós vamos ficar sabendo se ele sabia ou não na próxima temporada, né? Que vai revelar isso, né? E já está garantida a próxima temporada, né? Outra coisa também que eu achei meia boca, assim, quem de vocês não sacou que o Halbrand era o Sauron desde o do penúltimo episódio, sabe? Tava na cara já, assim, não tinha nem como disfarçar, mas quando o Ada fala que matou o Sauron, ele vira para ele, você não lembra de mim? Eu falei, peraí. Ali ficou muito óbvio, assim. Ele ia matar o cara e depois ele não deixou mais matar, sabe? Aquele episódio entregou demais, eu acho. Lex, o que você ia falar? Eu ia falar, acho que 90%
os fãs já imaginavam que ele fosse o Sauron no episódio 1 ou 2, mas a minha impressão. Não sei se Não, era ali, essa. não, no primeiro episódio eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, porque pra mim o outro era o Gandalf o tempo todo, assim, mesmo a cronologia do Gandalf na Terra-média não bater com a Segunda Era e tal, pra mim era o Gandalf. A roupa cinzenta, tudo, assim, eu falava, não é possível que não é o Gandalf. Eu acho que isso é interessante, esse ponto. Eu também achava que era o Gandalf, né? O Gandalf, eu continuo achando que é. E eu acho interessante algumas jogadas que eles fizeram, até para dar crédito à série, né? Que o fato de eles colocarem ali, teoricamente, o Gandalf chegando e encontrando hobbits, né? É uma ligação aí de dar essa razão, porque o Gandalf tem essa ligação peculiar com os hobbits, né? Essa coisa quase emocional, assim, de ser amigo dos hobbits, estar sempre junto com os hobbits ali, é um motivo, acho que, não um motivo, né? Acho que é um link interessante eles fazerem isso dessa forma na série. Tem diversas Exatamente. pistas, tem diversas pequenas pistas, igual essa que o Joá falou aí da vestida de cinza, né? Quando ele luta com aquelas 3 mulheres lá no episódio 7 ou 8, não me lembro, elas meio que batem nele ali, manipulam ele, a gravidade ali em torno dele, da mesma forma que o Roman faz nos filmes, meio que vira o Gandalf de lado, joga ele contra a parede, contra as pedras lá, contra as árvores. Tem algumas falas, alguns detalhes, né, dos hobbits falando ali, que você pega diálogos dos hobbits com o Gandalf mais para frente nos filmes. Eu acho que são pequenas dicas assim que eles vão jogando, bem sutis, bem interessantes para dizer para a gente que aquilo ali é o Gandalf mesmo. E, inclusive, tem umas frases que ele solta para Nori também, que o desconhecido, né, que a gente fala, que tá falando que é o Gandalf, e eu acho que é mesmo, porque tem umas frases que ele fala que são frases que claramente são frases do Gandalf, né, que ele falava quando ele... Tipo, tem frases que ele fala sobre a utilização do tempo, essas coisas assim, que ele fala assim, que são frases do Gandalf da Terceira Era, de quando ele fala com os hobbits dentro de Moria, que ele fala com ele na conversa lá com o pessoal, ele fala umas frases assim, filosóficas, né? Umas frases filosóficas, assim. É uma mensagem para o Frodo, que ele fala que é importante aproveitar o seu que é dado a você nessa vida, né? Isso. Independente de você... Não importa o tempo que você tem, importa o que você faz com o tempo que lhe é concedido, né? Uma coisa desse tipo. É uma frase muito similar. A frase final dele também na série, já ali, depois ele já ter recuperado a habilidade de falar, que ele fala, a forma como ele fala para a menina lá, Nori, siga seu nariz, né? Isso é bem similar à frase dele também lá no Senhor dos Anéis. Então, acho que isso ficou bem, entre aspas, sutil e ficou legal, assim, essa referência. Só completando a frase, o Alex, ela é praticamente não, exatamente a mesma frase que ele fala com o Merry. Ele fala, não sei o que, Meriadoc, Doc, na dúvida, siga seu nariz. É exatamente a mesma frase. Exatamente, isso. E aí, para mim, tá claro que é o Gandalf mesmo. É a grande revelação para vocês. Vocês repararam que os hobbits todos usam folhas no cabelo, né? Com enfeite. Sim. Aquele cara não é o... aquele cara não é o Gandalf, cara. Ele vai virar o Radagast, cheio de folha na cabeça e conversando com os bichos e tal. Vocês não entenderam nada, só eu que saquei isso. Não, os produtores vão te apoiar, porque eles estão negando a informação de todo custo depois que descobriram que a frase é exatamente igual a do Gandalf pro Aí já me abre uma possibilidade de, se ele for o Radagast no futuro mesmo, a gente tem esse podcast aqui documentando que a ideia foi minha e eu posso ficar rico no futuro, olha só. Olha só, eu acho que se for o Radagast, a gente vai ter que pensar o seguinte, que os livros de autoajuda que os Stars leem são bem cafoninha, né? É bem cafoninha. Bom, vamos falar do elenco? Cara, eu vou na linha do que acho que foi o Lex que falou, né? Não tem nenhum destaque, né, cara? Não tem ninguém que eu achei brilhante. Eu achei um pessoal meio meia boca. Vocês não acharam isso, não? Todo mundo.
Cara, realmente ninguém me chama muita atenção, não. Eu acho Mas também apesar, que deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui, eu gosto da Galadriel, tá? Não me incomoda ela ser do jeito que ela é na série. eu acho que não tem realmente muito destaque. Eu acho que o destaque talvez fique por conta do, para algumas pessoas pelo menos, né, para os anões, os personagens dos anões ali, eles conseguem talvez trazer um pouco de quase riso em alguns momentos assim com você. E eu acho que eles foram meio que projetados dessa forma assim, similares ali aos anões do Peter Jackson nos filmes dele. Então há momentos de mais emoção ali, talvez, com os anões, uma certa empatia maior, e, de certa forma, é o arco dramático mais interessante que tem. E eu acho que nem é bem trabalhado, mas é o arco ali do Durin com o pai dele, daquela questão da avareza dos anões, do visitante de fora, aquelas discussões pequenas que tem ali, para mim, a coisa, em matéria de drama, é o mais interessante. Que é estranho dizer isso, né? Mas para mim, me soa desse jeito. Eu gostei da mulher do Durin, da Disa, né, a personagem, a atriz lá, ela representando o jeito que ela é, eu acho que ela tem impacto, assim, nos momentos que ela fala. De resto, eu realmente não gostei de ninguém, eu acho. Acho que alguns só torço o nariz, assim, para as interpretações no geral. Ô, Lex, eu vou assinar embaixo do que você falou, cara. Os personagens dos anões são os personagens que eles conseguiram dar alguma dimensão, alguma profundidade para eles, né? Você vê que os conflitos que eles vivem ali não parecem forçados, sabe? O conflito da Galadriel eu não sei se é porque a atriz não está à altura da personagem ou se é porque o personagem foi meio mal escrito mesmo ou mal conduzido na direção, mas me soa meio forçado. E com a esposa dele, né? A esposa dele, ao mesmo tempo que é uma pessoa de índole boa, ela tá ali dizendo assim, cara, eu sei que vai mandar nessa porra aqui, bicho. Então, né, se vira, vamos fazer alguma coisa e tal. Tipo, ela alimenta o conflito do Durin com o pai, né? Então, eu acho que isso dá uma profundidade legítima, principalmente aos dois e ao... Como é que é o nome do pai do Durin? Esqueci. Mas esse também. trio... É Durin também, né? Ele vai ser o Durin o quarto, né? Então, eles são mais profundos, e aí os atores têm mais onde trabalhar. Então, talvez não seja porque os atores são meia boca, talvez é o personagem mesmo que não dá muito espaço. Aquele cara, o elfo, né, que... Ele é um cara que eu falei, pô, esse cara vai ser um personagem legal, bicho. E, poxa, foi tão, sabe, arrastado e assim, não fica, não emociona, sabe? Assim como eu assino embaixo do que o Lex falou, cara. Os anões foram os que se deram melhor ali no cast, sem dúvida. Do cast eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu não vi grandes atuações. Eu vi pequenos insights, assim, de um ou outro. Eu acho que, por devido não ter nenhuma atuação fora, vamos dizer, de uma expectativa alta, eu acabei me ligando muito ao aspecto visual, e nisso me incomodou um pouco. Assim, eu não concordei visualmente com algumas opções do cast, e aí a atuação já não compensa, então me deu um certo desapontamento, assim. Eu concordo com a leitura dos anões, me agradou muito toda a parte dos anões, mas, assim, dos elfos eu fiquei um pouco desconfortável. Eu não sei se também pesou aquela coisa que é a minha birra com a Galadriel, que eu ainda estou curioso para ver a transição dela, mas não gosto da versão atual dela, mesmo sabendo que é correto, né, pela história. Mas, pois não entrou muito bem para mim o casting, não. É engraçado. Outra pessoa que eu quero ver transformar é o Elrond, que pra mim na trilogia do Senhor dos Anéis, o Elrond é um pé no saco. E aí o cara é mó gente boa, velho. Como é que vai virar um pé no saco? Queria saber. É porque ele já era velho, aí mais, né, 3.000 anos, eu acho, nas costas, deixa a pessoa muito chata.
Não, eu tô com 55, cara. Eu já sou um chato de galocha. Imagina eu com 3.000 anos, bicho. Eu gostei, assim, dos anões, principalmente, os anões, para mim, foram o ponto alto das interpretações, assim, que eu gostei mais mesmo. Com relação ao Elrond, né, ele passa por períodos tenebrosos, né, depois, e passa por guerra, assim, muda a personalidade mesmo, eu acho. Mas assim, o Gil-galad, eu acho que ele tá fazendo um papel assim bem de um ser mais divino, assim. Eu não tô incomodado com a atuação, não. Eu acho assim, podia ter sido atores, poderia ter sido com atores melhores, poderia, mas não tá me incomodando, não, sabe? Não tô achando assim medíocre as atuações, não, como todo mundo tá achando, assim. Eu não tô. Fazer só Assim, não fede nem cheira, né? Não é um negócio assim, tipo assim, não fede nem cheira, mas não tá comprometendo, mas também não tá assim sensacional, né? As atuações. É isso. Só justificando, eu acho que é isso mesmo. Não é um termo medíocre mesmo, não, mas realmente eu acho que, sei lá, tinha uma expectativa maior, não sei. Talvez o termo seja mesmo medíocre, né? Nós que às vezes esquecemos que medíocre é médio, né? Não é uma coisa tão. Não é para denegrir Não é um palavrão. É uma coisa que está ali na média, né? Não fede nem cheira. Claro que a gente não pode falar assim dos atores, né? Pode ser muito um misto, né? Roteiro, direção e ator. Ator, eu acho que possivelmente eles podem ser todos ali competentes, né? Dado uma situação melhor, um papel melhor, eu acho que o roteiro deveria ser melhor no geral, né? Eu lembrei de uma história aqui, para não ser só o Deus que conta a história. Quem me apresentou O Senhor dos Anéis foi o Lex, que emprestou o Hobbit para ler. E aí eu caí nesse abismo, eu nunca mais saí. Eu nem me Mas, lembrava gente, disso. Pois é. Lex, Daí, já sério, o Lex te apresentou o Senhor dos Anéis, acho que me apresentou indiretamente também. Não sei, eu não lembro se foi o Lex ou o Carlos da Letícia. E o Kurt me apresentou Duna. Eu era o nossa, herege da turma que não tinha lido nenhum dos livros. eu nunca terminei Duna até hoje, então não falo nada. Não, o Kurt falava de Duna o dia inteiro, pelo amor de Deus. Kurt, um abraço pra você, saudade. Eu acho que agora a gente pode parar, a gente já pode ir para aquela questão, né? E aí, o que vocês esperam da segunda temporada? Será que vai? Eu tô ansioso. Eu acho assim, que a segunda temporada vai começar a resolver as coisas vão ficar mais abertas, sabe? Vai ficar menos mistério e mais desenvolvimento da história mesmo, propriamente dita, né? Eu não sei se vai ser melhor ou pior, mas vai ser. Eu acho que vai ser assim. Vai ter mais ação, vai ter menos coisas escondidas, sabe? E foi uma sacanagem não revelar o nome do Gandalf logo, né? Mas tá muito claro. Não, tá não. O Drius tá aí para discordar de nós desse. Olha, eu espero que vai melhorar muito, porque eu acho que vai haver uma pressão muito grande. Eles já anunciaram que não vai ser de imediato, né? A série pode demorar aí 2 anos, até mais, para ter a segunda temporada. Eu acho que vai haver uma pressão muito grande ali em cima da produção mesmo da série, dos showrunners, dos roteiristas. Deve haver uma questão gerencial grande em cima do negócio, porque a série recebeu muitas críticas. É claro que ela atraiu muita gente para ver, mas a queda de audiência parece que foi grande. Todo mundo vai falar, né, que House of the Dragon deu uma goleada na série, então, ou quase todo mundo. Então, eu acho que eles vão ter que correr um pouco atrás até para reaver esse investimento. Eles não podem, eu acho, se arriscar a fazer uma outra temporada de uma série tão cara como essa, de uma forma, a meu ver, né, preguiçosa em alguns momentos, tem coisas rasteiras. Os 2 showrunners da série, né, as 2 pessoas que estão liderando a série ali, são novatos, eles nunca fizeram nenhuma série de TV, então eles arriscaram demais com isso e talvez haja uma pressão ali da Amazon para colocar mais gente para cercar um pouco o que eles estão fazendo, e com isso o material pode melhorar
né? Eu acho que com o roteiro melhorando, a série tem tudo para dar um salto gigantesco de qualidade, e acho que dinheiro não vai faltar, a qualidade, no geral, da produção não vai faltar. Então, minha expectativa, apesar de não ter gostado da série até agora, minha expectativa é boa para os próximos anos, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Eu tenho essa, assim, sempre fica com cara de que, pô, o Drews não gosta de nada. De novo, eu assisti a série, eu me diverti com a série, achei legal. Não atingiu a expectativa que eu tinha aqui, eu confesso, era muito alta. E isso que o Lex está falando tem todo sentido. Vai ter uma pressão para que haja uma evolução dentro da série. E aí tem o ponto de que pode realmente melhorar, né? Mas certamente eles vão buscar o que as pessoas estão falando. E aí eu tenho medo do treco ficar, do algoritmo entrar na parada, entendeu? A gente viu várias séries e já comentamos de algumas aqui, né? Que o negócio tinha que ser mais tranquilo, mais papo, mais cabeça, e de repente na segunda ou terceira temporada virou só correria, gritaria e tiro. Tiro, No porrada caso, e bomba. vai ser tiro, né? Sabe, bicho, o meu medo é esse. Como o Salim estava comentando que teve reclamação de que não tem muita ação na série, o pessoal transformar essa série numa série de ação e aí o cozido desandar de vez, né? Eu fico preocupado com isso. Porque a gente tem visto isso, Cara, uma série que eu estava gostando, Perdido no Espaço. Bicho, a última temporada foi só correria e gritaria. O Salim vai discordar de mim agora, o Raised by Wolves, né? Que eu tava achando legal, cara. A última temporada teve muita correria e gritaria. Então eu fico com medo disso, sabe? Deles tentarem atender uma necessidade de mercado e desvirtuarem a série. Eu acho que o ponto positivo dessa série realmente foi não ter ação que eles tinham também, que não tendo ação desenfreada, eles precisam contar uma história mais coesa. Né, a história que eles contaram é coerente, mas tem pouca coesão. Eu achei que as coisas ficam meio soltas, assim, meio frouxas. Primeira temporada, muita coisa vai certamente se fechar depois. E aí eu acho que daqui uns 2 anos a gente está fazendo outro podcast aqui, falando assim, e aí, como é que foi a segunda temporada? E nós vamos poder discutir isso com mais... Só uma pergunta, de onde veio essa informação de 2 anos? Eu vou pirar com esse trem. 2 anos, vai ter que esperar 2 anos para a segunda temporada? Ou mais, eles não anunciaram quando vai ser, não. Mas eles falaram couple of years, né? Um par de anos aí, pode ser mais. Eu acho que já deram certeza que ano que vem é que já não vai ter mesmo. Eu acho que a certeza do ano que vem, acho que já é garantido. Tipo... Ué, gente... Pedro, o que você espera da segunda temporada? Cara, melhoras, posso dizer isso, assim. De novo, não é que eu tenha odiado profundamente, mas eu ainda estou com uma expectativa de que tem algo melhor para vir. Assim, vai melhorar. Bom, vou falar para vocês a minha expectativa é que o pessoal faça igual faz na Alemanha. Na altura do último episódio do Game of Thrones, da primeira série, eu estava em Berlim e eu passei na frente de um cinema, cara, e tava lá 10 horas da noite hoje, exibição do episódio final de Game of Thrones. Eu falei, não é possível. Porra. Aí eu fiquei na fissura de ver essa série no cinema. Alguém podia fazer isso aqui também, né? Combinar com a Amazon, liberar um cinema para poder ver essa série no cinema, que ela pede tela grande em muitos momentos, assim, a televisão ficou pequenininha demais. Essa é meu desejo para a segunda temporada. Só assim, eu não quero acabar com a sua esperança não, mas eu acho que o Bezos quer mais do que você compre uma TV de 70 polegadas, de 100 polegadas. Ele não vai deixar isso para o cinema, não. Eu sei. O dízimo que eu tô pagando mensalmente pro Bezos para não pagar frete e assistir. Aliás, o dízimo é para não pagar frete, tá? Só por isso. O dízimo para não pagar frete e subir piroca espacial, velho, pelo menos vale fazendo o Senhor dos Anéis. Assim, finalmente o dinheiro que eu gasto todo mês valeu para alguma coisa, mesmo que não tenha sido perfeito. Então é isso, galera. É um papo mesmo solto assim, sobre a série. A gente não vai aprofundar muito, até porque quem fez episódio aprofundou bastante. Aqui era só um bate-papo de gente, de fãs que gostam da obra do Tolkien, comentando sobre a primeira temporada, dando aquela passada
passada rápida, né? Sem passar pano, né? Passou uma moto, só porque eu falei isso. E aí, vamos começar as despedidas. Vou agradecer aqui ao Salim, que fez a estreia no podcast. Seja bem-vindo, Salim, volte mais vezes. Obrigado aí, gente, por ter me convidado para participar. Achei o papo super construtivo, assim. Mesmo a gente tendo opiniões diversas, né? Mas, assim, teve coisas assim, que vocês fizeram eu olhar com outros olhos agora, tal, mas continuo com a minha opinião de que a série foi muito boa. E que eu vou até rever os episódios todos agora, vou fazer uma maratonada no fim de semana aí, e já com outros olhos, né? Já depois dessa conversa, assim, já para analisar outros aspectos da série. E agradecer aí vocês terem me convidado para participar. Valeu, gente. Bom, outro estreante aí no Crise nas Infinitas Séries. Lex, faça suas despedidas. Eu agradeço o convite de participar, de contribuir com um pouquinho do que eu não sei, porque eu não sei quase nada. E é isso aí, vamos torcer para que no futuro a série melhore um pouco. Eu vou assistir, não vou abandonar ela, não. Eu acho que, primeiro porque eu sou fã do Tolkien, do Legendarium do Tolkien, da fantasia que ele criou. E depois porque eu acho que a série tem potencial, tem bastante potencial ainda. Ela é tecnicamente primorosa, né? Em alguns aspectos técnicos primorosa. E eu acho que tem um bom potencial para o futuro. Pedrinho, que é um estreante, mas eu já tinha chamado ele muitos anos antes, ele nunca aparece. Hoje, finalmente, ele debutou. Suas despedidas, Pedro? Agradecer ao pessoal, agradecer o convite. E acho que tudo que foi falado aí é válido. Assim, vamos ver como é que vai ser. Vamos retornar aqui para um novo podcast futuro da próxima temporada, ver se os nossos pedidos vão ser atendidos ou não. E ele que é o companheiro de podcasts e mais podcasts. Drill, suas despedidas. Gente, eu gosto demais de participar, porque eu tenho conhecido uma galera super legal aqui, que, né, a gente sempre conhecia gente nova lá na banca, e agora que a gente está na banca virtual aqui, queria agradecer o Pedro, o Lex e o Salim. Pô, a conversa foi legal, eu sempre aprendo demais nessas conversas aqui, e é isso, gente, vamos ver o que vai rolar dessa série daí para frente. Também acho que tem potencial, também acho que o pessoal tem competência para mudar isso aí, e a esperança é o último que morre, né? Abraço para todo mundo. Mas é isso, galera. Um abraço para todo mundo e a gente volta. A gente volta.